Fala galera, Senhor Biologia na área para mais uma aula incrível para você. Eu espero estar te ajudando com as minhas dicas, hein? Elas são feitas especialmente para você. Existem 3 tipos de parede celular no que diz respeito à sua constituição bioquímica. Responde aí, quais são esses componentes bioquímicos e quais são os seres que têm células com essa parede? É isso aí, vamos falar agora de citologia, mais precisamente de revestimento celular. Não marque bobeira, pegue sua caneta, se ligue na vinheta que já vamos começar! Senhor Biologia. As células são formadas basicamente por uma membrana plasmática que as separa do ambiente externo, por uma substância gelatinosa chamada citoplasma, que é rica em organelas, que é um assunto de uma outra aula que vamos falar depois, e por um núcleo, que contém um material genético. As células vegetais possuem uma parede, cujos componentes principais são celuloses e pectina. É comum também a presença de lignina e suberina, dando a ela uma maior resistência, uma maior dureza. Células vegetais com maiores quantidades de lignina, como por exemplo no tronco de uma árvore, elas são muito mais rígidas que aquelas que fazem parte de tecido mole da planta, como por exemplo polpa de fruta. A parede celular e a membrana celular, elas são a mesma coisa? Como posso distinguir uma estrutura da outra? Não! Membrana e parede não são a mesma coisa. São estruturas que fazem parte do revestimento da célula, mas são bem diferentes. A membrana, ela reveste todos os tipos celulares conhecidos, enquanto a parede celular, ela está presente apenas em plantas, algas, fungos e em certas bactérias. O principal componente da parede celular de planta é a celulose, e de alga também. Já nas bactérias, são os peptidoglicanos, e nos fungos, a parede celular deles tem quitina. A membrana plasmática, ela pode ser chamada de plasmalema ou membrana celular. E ela é um envoltório flexível, extremamente fino, que reveste todas as células. Ela é composta principalmente de lipídios e proteínas. E o principal lipídio, atenção para isso, o principal lipídio é o fosfolipídio. Mas colesterol e glicolipídios também estão presentes, mas em menor proporção. Agora, atenção para isso. O colesterol só existe em células de animais e de protozoários. Vegetal não tem colesterol, ok? Cuidado com isso. Agora, também está presente na membrana moléculas de carboidratos associadas a proteínas, que são as chamadas glicoproteínas da membrana. E também moléculas de carboidratos associadas a lipídios, que são os chamados glicolipídios da membrana. Esses dois aí formam o que a gente conhece como glicocálix. Tudo bem? Este modelo de membrana que a gente está vendo é o modelo do mosaico fluido, que foi proposto lá atrás, em 1972, por Singer Nixon. Ele é chamado mosaico porque tem um monte de proteínas e ele é fluido porque essas proteínas elas transitam entre as duas camadas lipídicas. Os fosfolipídios se organizam em uma dupla camada, deixando para as extremidades a sua porção polar, como a água. Por isso, essa parte ela é hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade, ela tem filia com a água e ela interage com a água. Agora, essa parte do fosfolipídio ela é formada por um grupamento fosfato e por ter esse grupamento fosfato na sua constituição é que o fosfolipídio é considerado uma molécula complexa. Por quê? Porque ele tem substâncias de natureza lipídica e substâncias de natureza não lipídica, por isso complexo. A parte com os ácidos graxos, que são moléculas típicas de lipídio, é a parte hidrofóbica, que é uma parte apolar. Ela não interage com a água, ela tem medo, tem fobia de água e ela fica, portanto, protegida da água. Então a parte hidrofílica fica então para fora e a parte hidrofóbica fica para dentro. As proteínas que entram na constituição da membrana, elas são globulares e podem atravessar as camadas de lipídio. São as proteínas que conferem à membrana suas funções específicas. Dependendo da quantidade e do tipo de proteína, a membrana relaciona-se a uma determinada função. Sobre a função da membrana, destaco primeiro, o reconhecimento e transporte de substâncias e depois a permeabilidade seletiva. Quanto ao reconhecimento, na membrana plasmática existem proteínas receptoras que reconhecem a presença de determinadas substâncias no meio extracelular. Essas substâncias, que são chamadas mensageiras, elas atuam como estímulo, ou seja, como um sinal que a célula responde. Existem muitos tipos de membrana. Cada uma delas interage com um mensageiro diferente, como um mecanismo chave-fechadura.
Assim, uma molécula mensageira só pode interagir com uma célula que possui em sua membrana os receptores correspondentes. Por isso que um hormônio liberado na hipófise, por exemplo, um hormônio que vai atuar nos rins, ele só vai atuar no rim. Ele não tem qualquer ação sobre o fígado, sobre o baço, ele só vai atuar no rim, por causa dessas proteínas receptoras. Quanto à permeabilidade agora, as trocas de substâncias entre a célula e o meio externo, elas são efetuadas pela membrana celular. Ao mesmo tempo em que atua como uma barreira, essas membranas celulares também permitem a passagem de substâncias dentro e para fora da célula. A propriedade da membrana de selecionar algumas substâncias que a atravessam é chamada permeabilidade seletiva. Na membrana ocorre a passagem livre de água e de pequenas moléculas, como o oxigênio, e a membrana dificulta ou até mesmo impede a passagem de moléculas grandes, como proteína. O transporte através das membranas ele pode ser agrupado em 3 categorias. Anotou tudo aí? Vai lá, bebe uma água e volta para a próxima aula que você está indo bem, beleza? Na descrição tem um link do meu site. Vai lá, dá uma olhada, vale a pena, você não vai se arrepender. Tem lista de exercícios que é fundamental para o seu treino, beleza? Grande abraço, tchau!